A gente já começa, ok? A gente hoje começa na apostila, continua na apostila nova, enfim. Só pegar aqui a página. Página 257, aula 37, aula 38. Aula 37 e aula 38. Ok? Então, vocês, por favor, aí, ó, abram a apostila nessa página. Hoje está um dia bem bonito. Não, tô brincando. Também é bem nublado, frio. Acho por isso que a galera tá demorando para entrar. Enfim, dá aquela preguicinha, mas vamos acordar. Bom dia, Fabiana. Bom dia, professor. Beleza? Beleza. Olha que dia bonito tá hoje. Olha o sol lá fora. Que nada, tá mó neblina, nada aí. Frio. Sei que vocês estão tudo aí na cama e tal. Então vocês acordem, tomem um café e etc. Cadê os meninos que não entram na sala hoje? Dá um berro aí no WhatsApp aí pro povo entrar. Fala, filho, acorda, sexta-feira, vamos entrar na aula. Ok, então novamente, página 257, tecido conjuntivo, aula 37 e aula 38, apostila nova de vocês, tá? Apostila 3. Também devagarinho, não fala do sistema, desculpa, fala dos tecidos, né? Começamos a falar do tecido epitelial na aula passada, a gente vai para o tecido conjuntivo, foi aquele desenho que vocês fizeram, né? E a gente vai falar dos detalhes desse tecido. Rapaz, cadê a galera que não entra? Longuinho. Lucas Longuinho. É o frio, professor. Ninguém quer ver aula agora. Quem quer dormir? A galera tá todo mundo dormindo aí, ó. Ô, galera, interrompi o vídeo aqui. Vamos ver se tá certinho aqui esse negócio de plano de fundo. Aqui eu não entendo esse negócio aqui. Nossa, tem uns plano de fundo bonito aqui, ó. Pra ver se acorda a galera, ó. Uhul! Vamos pro céu. Sexta-feira hoje. Vamos lá, sexta-feira, estamos no céu. Júlia Góes entrando. Júlia Góes. Luigi tá famoso, ele tem até videozinho dele na internet aí com pão, hein? Bom dia, Júlia, tudo bem? Júlia Góes, tudo bem? Luigi, bom dia, pro. O senhor está bem, Luigi? Eu tô bem com o senhor. Beleza. Oi, Júlia. Oi. Deixa o Gabriel terminar de entrar aí, ó. A gente já compartilha a tela aqui. E já começa. Daí a galera foi entrando, a gente vai adicionando. Bom dia, Júlia. Calma. Vamos lá. Ó, a galera foi entrando, eu vou admitindo aí, ó. Vou dando andamento. Opa, tem uma galera que não entra aí. Compartilhar. Deixa eu ver, sala de espera. Cara que não... Tô me familiarizando ainda com esse sistema aqui de... Até agora, mas é meio difícil para mim. Sou meio analfabeto digital, vamos colocar dessa forma. Vamos para o tecido conjuntivo. Eis aqui, bonitinho. Eis aqui, tecido conjuntivo, tranquilo. Aula 37. Que página é na apostila? 257. Vocês conseguem ver aí? Aula... Sim, professor, estamos vendo os slides. Na apostila nova, né, pro? Apostila nova. Aula 37 e aula 38, histologia animal, página 257, tecido conjuntivo. Beleza? Então, estamos aqui no céu, para dar andamento à aula. Então, vocês, por favor, vamos
caracterizar o sistema, ou seja, o tecido. O tecido conjuntivo apresenta elevada quantidade de substâncias intercelulares, beleza? Entre as células. Ou seja, é um tecido de preenchimento. Tranquilo? De novo, é um tecido de preenchimento, como já foi colocado para vocês anteriormente. As células possuem formas e funções bastante variadas, de acordo com esse tecido. E a gente tem diversos tecidos conjuntivos que a gente está colocando isso para vocês. Funções: sustentação, conexão entre os órgãos, além de permitir a nutrição e defesa do nosso organismo. Beleza? Essas seriam as funções e as características primordiais. A gente tem aí tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo denso. Então, densidade, maior quantidade de células. Olha o Paulo entrando. Então, cartilaginoso, ósseo, ok? E também o sanguíneo. A gente vai tratar dele também, que é o tecido que compreende a hematopoese, que são as células sanguíneas do nosso corpo. Então, quando eu falo um tecido, é um conjunto dessas células, beleza? Então, novamente, tecido é um conjunto de células. Então, você tem lá, em termos de classificação, você tem célula, o conjunto de células vai formar um tecido, o conjunto de tecidos vai formar um órgão, vamos colocar dessa forma, o conjunto de órgãos vai formar um sistema, o conjunto de sistemas forma um organismo. Professor, vou aumentar isso, tá? O conjunto de organismos vai caracterizar uma determinada população. O conjunto dessa população vai formar uma sociedade. Eu estou entrando na parte, né, geográfica da situação, tá? O conjunto de sociedades, deixa quieto, vamos pular esse tema aí. Mas, enfim, você pode caracterizar esses tecidos, como eu falei, um agrupamento de células, um agrupamento de pessoas, etc., né? Como eu posso fazer essa conotação. Então, eu posso até fazer uma comparação mais espacial desse contexto. Então, se eu colocar aqui um conjunto de planetas, vai formar um sistema em torno de uma determinada estrela, beleza? O conjunto dessas estrelas vão formar aí um aglomerado de estrelas que compreende lá uma galáxia, né? Eu já estou entrando, viajando nesse contexto, mas voltando. Alguma pergunta, né, então? Eu já fiz isso, pro, formar planetas. É bem divertido, pro. É bem legal fazer uma... Sabe no sexto ano lá, professor, quando o sexto ano pedia pra formar planeta lá, você chega lá com papelão lá, depois te mando foto, pro, no seu e-mail, ficou muito bonitinho, pro. Beleza. Peraí, deixa eu... Oh, cara, esse plano de fundo aqui, ele tá feio demais. Eu vou remover esse troço, né? Não, esquece, vai continuar no céu. Voltando, caracterizando mesmo, onde encontramos revestimento interno de vasos, esqueleto, ligações entre os músculos e os ossos. Isso compreende o tecido conjuntivo. Beleza? Um conjunto. Né? Novamente, isso constitui um conjunto. Conjunto de particularidade dessas determinadas células. Beleza? Então, eu vou continuar aqui. Vamos lá. Classificação. Importante você compreender esse tal fato, tá? A gente tem tecido conjuntivo propriamente dito, que é os tendões. Tecido adiposo, a hipoderme. Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. Tecido hematopoético, que é a formação do sangue. Então, novamente, classificação do tecido conjuntivo. Cara, não tá aqui, ó, não tá falando essa parte na apostila de vocês. Tá aqui de maneira bem superficial. Tem um desenho na página 257, tá? Desenho página 257. Lá embaixo. Tem um desenho bonitinho que tá lá o joelho da pessoa. Tem lá todos os sistemas, beleza? Mas aqui está propriamente dito aqui para vocês. Tecido contínuo, propriamente dito, que obviamente tem os tendões. Tecido adiposo, o derme, né? As camadas da pele. A gente viu isso no tecido epitelial. Tecido cartilaginoso, que compreende as cartilagens. Exemplo, nariz, bem molinho, mas ele, obviamente, como eu falei, tecido conjuntivo, ele vai compor os determinados... Caramba, tem um monte de gente querendo entrar agora. Novamente. Tem esse tecido de preenchimento. Ele vai preencher um determinado espaço. É o caso da cartilagem do seu nariz, cartilagem da sua orelha, beleza? Então, cartilagem articular, que é o caso dos ossos. Então, por exemplo, o fulano, ele vai... Um joelho, como está na foto aqui, observa tais situações. Né? Você tem ambos os sistemas em um determinado membro específico, que é o caso do joelho. Então, você pegar aqui o tecido adiposo, compreende aqui todas as partes da pele do indivíduo, tem lá a parte sanguínea, o tecido sanguíneo, que está no próprio desenho. Você tem o tecido conjuntivo, propriamente dito, que está nos tendões.
Tecido ósseo, que compreende a parte óssea do membro, que é o caso aí do joelho. O tecido cartilaginoso, que compreende a cartilagem, no caso da cartilagem articular do joelho. E o tecido do sangue, que compreende as fibras, etc. Então, todos os demais desse tecido compreende as situações entre a ligação entre essas mesmas células. A gente tem essas ligações, as fibras, compreende o colágeno. Novamente, o colágeno. Essa substância intercelular, vamos colocar, está entre as células, que preenche um vaso ou outro, que tem a função mútua em termos de transmissão de substâncias, oxigenação do tecido e etc. Ok? A gente vai colocar aqui mais para frente, fala de detalhes específicos, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, vamos colocar dessa forma, né? Classificado em 2 tipos. Tecido frouxo, menos colágeno, tecido denso, mais colágeno. Novamente, tecido frouxo, menos colágeno, tecido denso, mais colágeno, em termos dessas substâncias que está entre as células. Quando eu falo intercelular ou entre as células. Funções de oxigenação, transporte de substâncias, enfim, né, alimentação celular, né? Tá uma célula aqui, outra célula aqui. Então, entre essas mesmas células tá esse tecido. Ele pode ser mais denso ou menos denso, mais frouxo, em termos de concentração dessas mesmas substâncias. Ok? Dúvidas até então? Compara-se, por exemplo, com as 2 salas, primeiro A e primeiro B. Então, o primeiro A ele é mais denso, em termos de quantidade de pessoas. Então, o primeiro B é menos denso, em termos de quantidade de pessoas. Beleza? Então, como falei, compare principalmente as pessoas com as células. Hipoderme, camada gordurosa da pele. Novamente. Hipoderme. Hipo, temperatura. Beleza? Derme, pele. Então, a camada adiposa da sua pele. Beleza? Então, nós, mamíferos, temos uma hipoderme que tem a função de regular a temperatura do nosso corpo. Deixar ela constante, a 36 graus. Beleza? Então, você tem animais que são psilotérmicos, têm temperatura do corpo irregular. Nós somos homotérmicos. Por isso que temos a hipoderme com uma camada primordial de controle de temperatura. Interessante você observar tal fato. Beleza, Nathalie? Nathalie? Beleza? Então, continuando. Só que tem pessoas que têm uma maior quantidade de hipoderme, né? Como também animais que possuem. Mas não esquece isso aí. Tecido conjuntivo frouxo, a gente tem um caracterizar assim mesmo. Função, preenchimento e unir espaços, localizado entre a pele e diversos órgãos. Também serve de apoio para os demais tecidos, no qual é o tecido epitelial. Vamos lá, tecido conjuntivo frouxo, tipos de célula. Então aqui está caracterizando alguns tipos de células para vocês, tá? Fibroblastos, adipócitos, macrófagos, são algumas células que estão nesse tecido frouxo, beleza? Tecido conjuntivo frouxo. Então tem até umas imagens bem bonitinhas aqui de microscopia para vocês observarem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Tipos de células desse mesmo tecido. Voltando aqui, ó, plasmócitos, células de defesa, elas possuem capacidade de produzir anticorpos. Mastócitos, localizados próximo aos vasos sanguíneos, secretam anticoagulantes, né, heparina, histamina, são proteínas, tá? Que atuam nas reações alérgicas. Também são células de defesa, tá? Então, esses tipos de células estão nesse tecido. É interessante você observar também tal fato. Voltando aqui, o tecido conjuntivo denso e modelado apresenta fibras de colágeno que se arranjam de forma organizada, possuem resistência e pouca elasticidade. Então, encontra-se entre os tecidos DCI, no qual aí, o propriamente dito, que é os tendões que se ligam aos músculos. Então, observa aí em termos de densidade. Então, ele tem que ser bem compacto, pelo fato de estar aí na situação de tendões. Que é o que ocorre, por exemplo, do tendão do calcanhar, tendão do calcanhar de Aquiles, que é o caso aí, por exemplo, um dos tendões mais primordiais em termos de movimentação. Tá? Tem tendão no braço, né? Enfim, são células bem dispostas, com funções de ligação, beleza? Então, assim, tem aí, por exemplo, uma resistência muito grande. Agora, imagina só, para um fulano fazer uma atividade física
aos futuros médicos aí da sala, né? Sara e etc, né? Que venham um dia fazer medicina. Então, o cara vai fazer lá um determinado movimento no corpo. Se ele não tiver uma oxigenação constante desse mesmo tecido, porque pelo fato da densidade, ele tem que ter uma oxigenação constante. Aí ocorre de ter câimbras, ocorre ter de problemas de articulações e etc. Beleza? Em termos de movimentação. Isso eu dou um exemplo. Ok? Alguma dúvida até então? Não. Cara, só para vocês terem uma noção, eu tive um rompimento desse tendão. No ano passado. Complexo, tal fato. Isso dando um exemplo aí do tendão do calcanhar, tá? Fui fazer uma atividade física na escola de 2018 para 2019, numa outra escola, né? No último dia. Então, colocar em termos de pesquisa para vocês observarem tal fato, né? Tempo de recuperação também. Então, eu tive um rompimento total do tendão do calcanhar, ou seja, do tendão do calcanhar de Aquiles. Então, eu fui fazer lá um movimento e por não ter feito o aquecimento, por isso que o pessoal de educação física, né? Vocês que as futuras médicas da sala vão observar tal fato também, o pessoal que for fazer medicina e que venha estudar essa parte ortopédica e etc, porque vai ter que ter uma noção mais primordial dessa situação. Então, normalmente o professor de educação física, dando um outro exemplo dessa situação, né, pede para que vocês façam um aquecimento, um alongamento antes de fazer uma atividade física, primordial importância. Por quê? Porque você vai oxigenar o sistema, ou seja, vai oxigenar o tecido, para que não ocorram lesões celulares, que às vezes por um movimento muito abrupto na hora, bem forte na hora, pelo fato do tecido não estar oxigenado, podem ocorrer rompimentos celulares. Então as células deixam de se ligar, porque você observa aqui, ó, essas fibras que estão entre as células, elas necessitam de uma oxigenação. Se você não oxigenar ela, na hora que você for fazer um movimento muito rápido, abrupto na hora, pode romper essa mesma célula. Ou seja, romper esse determinado tecido. Ok? Aí ocorre um problema de cicatrização muito complexo. Professor, mas o que tem que fazer? Se eu rompe esse tecido, eu tenho que fazer uma ligação entre esse tecido novamente. Por isso que é feita cirurgia, dado ponto nessa região, para que o tecido volte a se ligar novamente. Então, as células se agrupam, as células se regeneram, mas para que isso ocorra, você tem que fazer os processos cirúrgicos, os processos de recuperação de maneira adequada, beleza? Então, depois faz uma pesquisa aí, ó, tempo de recuperação de um rompimento do tecido do calcânio, para vocês observarem quanto tempo demora, tá bom? Fica aí só em termos de curiosidade para vocês. Conseguem ver essa parte aí? Tempo de recuperação de um rompimento total do tendão do calcânio, beleza? Consegue, Sara? Depois pesquisar isso? Claro. Tá? Depois você me fala essa parte. Voltando aqui, ó, tecido conjuntivo denso, não modelado, então apresenta fibras de colágeno dispostas, feixes desordenados, encontrado na derme, tecido que envolve os ossos e cartilagens. Beleza? Continuando. Aqui, ó. Tecido adiposo. Então, tudo isso envolvendo só um tecido, que é o tecido conjuntivo. Desde o tecido denso, tecido cartilaginoso que citou agora, tecido adiposo que a gente vai falar aqui agora. Apresentam adipócitos reserva de energia. Funciona como isolante térmico, que é a situação da hipoderme, beleza? E contra-choque, localiza entre as peles e os órgãos. Modela o corpo masculino e o corpo feminino. Deixa eu ver quem está falando no chat. Vitão, há um ano por volta, um ano para voltar às atividades normais? Então, Vitão, agora você me explica aí, ó. Então, a minha lesão foi no dia 14 de dezembro, beleza? E eu voltei a trabalhar aqui no colégio no dia 14 de janeiro. E eu tive o rompimento total do tendão no calcânio. Você consegue me explicar tal fato? Isso eu estou colocando aqui um tempo de recuperação de 1 ano. Você está colocando, beleza? E aí, Sara, o que você me disse? O Vitão aqui pesquisou 1 ano de recuperação. Caramba, professor. Então, complexo, então, fato. Sem cirurgia. Agora,
É uma situação que eu vou propor, vou trazer depois os exames e a ressonância para mostrar isso para vocês. Até a imagem da ressonância e tal, do rompimento total do tendão do calcâneo. Tá? Interessante você observar E o essa senhor proposta. fez quantas semanas de fisioterapia? Fisioterapia eu fiz 2 vezes. Fiz duas sessões de fisioterapia. Eu não fiz fisioterapia. Então, você fala assim, como, professor? Isso é impossível? Então, é um pouco. Impossível é pouco impossível, porque não tem como você recuperar desse pouco tempo, né? Para falar a verdade, a fisioterapia que eu fiz foi na embreagem do carro. Apertando a embreagem do carro. Foi no lado esquerdo, né? Foi minha perna esquerda. Foi complicado, né? Enfim, esse tempo de recuperação foi muito curto. Você fala assim, é impossível. Não, é possível porque tem vários professores que estavam de testemunha aqui no dia que eu voltei e no dia que ocorreu a lesão. Tá? No dia, só para vocês observarem, a lesão foi no dia 14 de dezembro. No dia 24 de dezembro, eu tirei o gesso. Você falou assim, pô, professor, você é louco, você tirei o gesso. Coloquei uma bota RoboFoot com o pé virado para baixo. Então, normalmente são dois tipos de tratamento. Tratamento mais invasivo, que é a cirurgia, e o tratamento não invasivo, que é o tempo de recuperação um pouco maior. Você engessa o pé virado para baixo, assim, ó. Tipo a lá ponta flex da galera que faz como é o nome? Balé, né? Tem o ponta flex, galera que faz balé, não sei se alguma menina já fez balé e lembra desse ponta flex, ponta flex, ponta flex. Então, você coloca o pezinho virado assim, esticadinho assim para baixo e engessa o pé, né? Enfim, você vai ficar com a pontinha virada para baixo. Para o quê? Para ocorrer a cicatrização do calcâneo. Então, ocorreu uma cicatrização, entre aspas, mais ou menos, e eu coloquei a bota RoboFoot na sequência. E fui a bota RoboFoot com calço. Peguei 3 chinelos velhos, cortei assim, ó. Ela vai, velho, cortei, coloquei o calço embaixo, assim, no calcanhar, o pé ficar virado para baixo. E continuei me movimentando. Foi complicado, hein? Daí, no dia 14 de janeiro, eu voltei aqui a trabalhar. Só que eu tava com a RoboFoot, né? E só que a cada semana que ia passando, eu ia tirando um calço, o meu pé voltando ao normal, né? E voltei no médico no dia 28 de janeiro, já com a RoboFoot, sem o gesso. Daí ele ficou bravo, falou assim, você tirou o gesso antes? Eu falei, eu tirei o gesso antes que eu precisava trabalhar. Ele falou assim, meu, como que o seu tendão voltou ao normal? E cara, não sei, mas voltou. Ele ficou até abismado, porque eu tirei bem antes do devido. Beleza? Então, voltando aqui ao tecido adiposo, como eu falei para vocês, esquecendo aqui desse fato, né? Isolante térmico, tá? É uma substância que está entre os órgãos. Então, às vezes, por excesso de célula adiposa, que tem a maior quantidade de gordura, né? É um tecido de preenchimento dessa região, né? Esses órgãos podem ficar congestionados, podem ter problemas de funcionamento, beleza? Então, a gente tem que entender tal tecido também. Voltando aqui, só caracterizando, porque a gente não vai tratar na próxima, né? Tecido muscular. A diferença na musculatura do homem e da mulher nesse tecido, tá? Que é o próximo, né? Eu tô falando aqui do adiposo e do muscular, porque eu vou falar de um assunto bem interessante que é a respeito do processo de gestação. No tecido muscular, o músculo da mulher, ele é um pouco mais externo. Por quê, professor? Para poder sustentar a criança. Do homem um pouquinho mais interno. Então, você pega em definições de abdômen, etc., você vê diferenças nesse tipo de tecido, na musculatura. Tá? Então, no caso aí da mulher, a gente tem situações de que ela é mais externa, porque a gente tem maior concentração de tecido adiposo, isso pelo fato de concentrar, ter um período de gestação, né? E, obviamente, aí tem termos de controle térmico mais direto do feto, né? Você tem um controle de transporte de substâncias mais direto do feto, e isso pode ter um prejuízo depois do processo gestacional. Então, o excesso desse tecido pode formar aquela barriguinha, né? E aí tem que se tirar esse tecido, né? Depende da situação, é recomendado tirar. Voltando, vou tirar de novo. Tá. É que eu ia falar daqui a pouco, enfim, mas voltando aqui. Cartilaginoso. Apresenta uma rigidez intermediária entre o determinado tecido ósseo e o conjuntivo. E vascular. Função. Relacionada à sustentação.
tá? Está relacionado à sustentação. Você pega lá a cartilagem articular é um exemplo, serve como suporte do tecido mole, tá? Reveste superfícies articulares, absorve impacto. Cara, esse tecido cartilaginoso a gente vai perdendo com o tempo. Por isso que não é recomendado você ficar estalando os dedos. Professor, eu gosto de estralar os dedos. Estrala os dedos, dá agonia. Só que não é recomendado. Por quê? Porque a partir do momento que você vai gastando esse tecido cartilaginoso, você vai perdendo cartilagem. A partir do momento que você perde cartilagem, você vai, os ossos vão se encontrando. E aí acontece problemas de artrose, artrite. Com o tempo você já perde, normalmente. Então, é uma situação que vocês podem observar, mas os avós de vocês, com dores nas articulações, dores nas juntas, mediante a perder essa cartilagem. De acordo com os anos, a gente perde. Agora, o excesso de exercícios, os excessos dessas atividades, vão tendo mais dores ainda nas articulações. Então, é o que acontece, por exemplo, com atletas. Então, em determinada idade, né, o atleta começa a sentir mais dores, porque ele gasta mais essa cartilagem articular, gasta mais esse tecido cartilaginoso e vai ter problemas, mediante ao fato de que você vai ter um encontro entre os ossos. Aí a dor é muito maior. Imagina, a cartilagem já serve para que não ocorra o contato direto entre os ossos. Então, ela já está dizendo aqui, ela reveste as superfícies das articulações, absorvendo os impactos. E se você gasta o tecido articular cartilaginoso, essa mesma cartilagem, mediante a estralar os dedos, eu curto estralar os dedos, você vai ter problemas depois, em termos de contato entre os ossos, que é o que acontece, por exemplo, com a coluna. Por que chega uma certa idade e a pessoa começa a ter dores na coluna? Pô, eu já estou até com muita dor na coluna. Enfim, a pessoa começa a ter dor na coluna a partir do momento que ela vai perdendo essa cartilagem, né, entre esses ossos, que é o caso aqui, dando um exemplo aqui, do disco intervertebral. Então, você tem um disco intervertebral entre as mesmas vértebras que vão perdendo, essa cartilagem vai perdendo a sua função. Aí vai ter dor nas costas, dor na lombar, dor na parte... Enfim. Alguém quer conotar alguma coisa? Eu falo muito, né? Perguntas? A gente gosta, professor. Pode continuar. Né? Enfim. Continuando. Ai, meu Deus. Dor nas costas. Classificação do tecido das cartilagens, né? Voltando aqui. Cartilagem ilíaca, moderada a quantidade de fibras colágeno, forma o esqueleto embrionário. Cartilagem fibrosa, grande quantidade de fibras colágeno, são encontrados os discos vertebrais, como eu dei exemplo aqui agora, que está doendo minhas costas, só porque eu falei, está doendo minhas costas agora. Meu Deus do céu. Enfim. Tecido ósseo. Tecido ósseo, sustenta e proteção do organismo, importante armazenador de cálcio e fósforo. Forma um sistema alavancado por aumento de força gerado pela contração muscular. Para falar a verdade, tecido de sustentação. Beleza? Olha como que é as células. Pouco dispostas. Beleza? Então, por isso é importante a quantidade de cálcio entre essas mesmas células. Eis aqui as células do tecido ósseo. Osteoblastos, osteócitos, osteoclastos. São 3 células desse tecido. Então, dependendo do tipo de osso que eu tenho, dependendo do tempo desse tecido, eu tenho uma célula diferente. Então, no qual aí, por exemplo, células jovens, localizadas na superfície óssea, possuem prolongamento e se prendem aos osteoblastos vizinhos, etc. Osteócitos são células adultas responsáveis pela constituição da matriz orgânica. Osteoclastos são células móveis e grandes. Esses são os tipos de células específicas. Não está sendo colocado aqui na apostila para vocês esses tipos de células do tecido ósseo. Tá? Eu acho que está aqui na página 257 lá em cima. Aqui na foto do joelhinho da pessoa. Beleza? Aí acabou. Aí eu vou entrando na próxima aula, o tecido muscular. Beleza? Alguma pergunta? Galera do primeiro A, primeiro B. Até então não, mas é bastante coisa, né? É bastante coisa. Isso eu estou especificando só um tecido, né? O tecido conjuntivo. O tecido muscular já é outra. E tecido nervoso já é outras e outras e outras. O desenho que vocês fizeram foi da página 259, não foi? Não, desculpa. Não foi da 259. Foi da 257. Tecido conjuntivo. Foi esse aqui mesmo. Beleza? Então,
Então, ó, tarefa de hoje, leitura da aula 37 e 38, lá no livro texto. Ok? Ainda não tem tarefa específica. Como eu falei, eu estou indo mais lentamente, falando de cada tecido, né? Estou indo bem devagar, diferente das aulas mais práticas aqui na escola. Então, aqui era uma coisa mais rápida e tal, né? Então, era mais dinâmico, mediante a gente estar em salas de aula. Não sei se vocês vê a diferença nesse contexto. Vocês querem colocar alguma coisa? Pessoas? Não, professor. Tá bom assim? Vocês querem que volte da mesma rotina, mais dinâmico ou não? Não, assim tá bom. Como é bastante coisa, é melhor ir devagar, para não bugar a cabeça. Entendi. Então, como eu falei, nas próximas aulas a gente vai falar mais detalhes específicos. Eu não vou correr muito, não. Vai uma aula só de Lamarck, uma aula só de Darwin, uma aula só de Redi, Francesco Redi. Vamos falar de cada pensador do processo evolutivo. Uma aula só de criacionismo. Enfim, a gente vai colocar aulas mais específicas agora, com um tempo um pouco maior, beleza? Para se trabalhar. Na prova mensal de vocês, próximo mês, né, agosto, né, enfim, eu estava olhando lá as datas, etc. E eu vou colocar aí, por exemplo, algumas aulas específicas dessa aula, evolução vai cair na primeira prova de vocês, enfim. Vou colocar, esmiuçar um pouco mais nesses detalhes, beleza? Então, fica assim, então. Bom final de semana a todos. Você tá bem, ô Luigi? Tá me escutando, Luigi? Luigi? Opa, pro. Você tá bem? Beleza? Você tá bem? Tá benzinho? Legal. Tudo bem. Paulo Bem, César. bem, bem. Paulo Legal não, né? Pandemia. Não pode ir. Eu tô uma cara, sabe, professor? Num dia 2016, lá, quando eu fui na Fórmula 1 pela primeira vez, de repente não foi um bom que eu comi. 6 tava. Infelizmente, o padeiro aqui morreu do coronavírus, infelizmente. Mas eu tava lá às 6 da manhã, tudo quentinho, mano, com chocolate quente, professor. Comi em 2 minutos. Quer dizer, em 2 segundos, falei errado. Beleza. Ó, depois vocês dão um toque lá pro Moisés entrar. Moisés não tá entrando nas aulas. Beleza? É que ele não tá mais na escola, pro. Não? Não. Mais alguém saiu fora o Moisés? Estão cientes? Não? Tá. Não sei não, pô. Se tiver contato com ele, manda um abraço para ele lá. Enfim, deseja boa sorte para ele, né? Tudo bem, pro. Então, se vai sair um aluno, a gente sente falta. Independente de quem seja, a gente sente falta. Ok? Somente de mim, né, pro? De todos os alunos, a gente sente falta de todos. Beleza? Às vezes a gente briga com um, etc., mas é uma coisa de sala. Você tem que compreender que o professor não leva isso para o pessoal de forma alguma. A gente, às vezes, tem a função... A nossa função é orientar vocês no sentido de que o que é mais viável, o que não é mais viável, o que é mais legal, o que não é mais legal, enfim. A gente está aqui como orientador. O professor é propriamente dito, o orientador, né? Ele nunca vai ser o detentor do conhecimento, tá? Isso fica bem claro. Eu passo os conceitos biológicos, mas por pesquisas vocês podem conhecer mais do que eu, né? Então, às vezes por tempo hábil, né, vocês acabam se aprofundando. Então, observa uma evolução bem interessante isso no terceiro ano, né? Vejo alunos que superaram em termos de conhecimento, né? Se aprimoraram em termos de conhecimento. Então, é o que vai acontecer com vocês também. Não só comigo, com os demais professores também. Então, tem que observar tal fato. Essa evolução do conhecimento ela é, assim, primordial. Tudo bem, Fabiana? Fabiana? Tudo, professor. Tá. Senhora, sexta-feira, tá tudo legal em casa, né? Hoje é um dia para vocês comerem uma pizza. Bem legal. Então, tá. Então, bom final de semana a todos. O senhor Paulo César não tá falando mais na aula? Tá tudo bem? Aqui em casa, pro pizza é só de domingo. Só de domingo? Enfim. Pra animar, já porque é segunda, né? Tem essas coisas, tudo, tem que acordar cedo. Aí. Cadê o Paulo César? Não fala mais não, Paulo César? Paulo César?
Ixi, Não te tá contei aí. não, pro, ele virou mudo. Tá mudinho, hein? Ei, Cauã, está tudo bem, Cauã? Cauã? Ixi, nada. O Cauã tá sem microfone, pro. Beleza. Então, ó, vou encerrar. Bom final de semana a todos. Segunda-feira estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local para a próxima aula de biologia, tecido muscular. Isso já na página 258. Beleza? Então, forte abraço a todos e até. Tchau, professor. Bom Professor, final de bom final de semana. semana. Tchau, professor. Tchau.